Então vamos lá para a língua. Eu fiz essa pergunta, né? E aí a Ana, ela se frustrou, ela falou, pô, mas justo aquilo que eu não entendi, você joga a pergunta para mim. Então desculpa, Ana, foi mal por isso. Mas assim, eu vou falar agora para você e para todo mundo que quiser ouvir. Então, gente, o que é essa burra? Tá? Então, inicialmente, vou trazer um pouco de conceito e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, perdão, o que os livros falam? Quando o estômago está naquele processo de fermentação, né, de produção daquele caldo, daquela sopa nutritiva que vai descer para o corpo, ele vai fermentando aquilo, eles dizem que uma parte desse cozimento, né, dessa, desse processamento pelo estômago, ele acende, né, o ti é sutil, né, então ele acende, e ao acender o ti do alimento, o ti puro do alimento, ele acaba levando um pouco do turvo. E esse turvo que sobe junto com o ti do processamento da alimentação é a saburra. Olha que bonito. Então, uma língua natural, uma língua normal, ela deve ter saburra. Ela indica o funcionamento normal do ti do estômago. Ela indica que o estômago está processando, está cozinhando aquele alimento de forma ao corpo poder aproveitar. Tá? Mas assim, apesar dele trabalhar diretamente a parte de estômago, o baço e o rim também estão diretamente relacionados com essa formação da saburra, tá? Então eu tenho, além do estômago, o baço e os rins por trás. Então, primeira ideia, eu olho lá, tem saburra, legal, o tiro do estômago está funcionando. Agora, como é essa saburra, onde ela está, qual o todo dessa saburra? Tem muito mais, que aí não vem só do estômago, tá? Vem do rim e do baço também. E aí o Maciossia fala aqui, ó, então, se a língua não tem sabor, ela indica uma deficiência do estômago ou uma deficiência do rim ou dos dois. E olha só que curioso agora, porque quando a gente fala de língua, e a gente pensa, língua é corpo e saburra, né? É o corpo da língua, a saburra, então eu tenho o corpo, parte superior, parte inferior, e a saburra por cima. Eu vou pensar diretamente que o corpo, ele é mais matéria, ele é mais gordo, né? E a saburra é mais sutil, mais para cima, mais fora. Então eu tenho essa relação de yin e yang, né? O corpo da saburra representa mais o yin e a saburra mais o yang. Pô, Michel, mas você acabou de falar que se não tem saburra é uma deficiência de yin? Sim, curioso, né? E aí, o que eu vou te falar? Começa a perceber que essa burra, ela te fala mais sobre o yang, sobre o exterior do corpo, sobre as vísceras, do que sobre o interior. Tá? Então, na hora que eu falo de saburra, por exemplo, no aquecedor inferior, eu não estou falando de rim, eu estou falando de bexiga, eu estou falando de intestinos. Vai também estar afetando o rim, claro, mas aí eu vou ter marcas na própria língua que vão me designar isso daí. Eu vou ter outros sintomas no corpo que vão me mostrar isso daí. Perda de cabelo, fraqueza óssea, e por aí vai, certo? Então, gente, lembra disso. O corpo da língua eu vou mais para dentro, mais interno, enquanto que a saburra, mais externo, mais vísceras. E aí a gente tem questão de localização, né? Então, eu trouxe duas representações de língua para vocês. Eu não sei se vocês conhecem essa outra língua da direita. Essa língua que está à direita, ela é a visão que eu acabo preferindo, que é uma coisa mais contínua. Era como se eu colocasse a representação do próprio jiao aqui inteiro, desde jiao superior até jiao inferior, e fosse na sequência alocando as regiões, sabe? A única que não dá para fazer essa comparação desse método e acaba ficando ainda nas laterais é fígado e vesícula. Mas aí eu vou num sequencial entre coração, pulmão, baço, estômago, intestinos, intestino delgado, grosso, rim, bexiga, na sequência.
Então, são duas formas de ver a língua, tá? E aí, quando eu tenho isso daqui, eu acabo dividindo ela também em aquecedor superior, médio e inferior. Tá? Então, eu posso tratar ela tanto por órgão e víscera, quanto tratar por aquecedor. E aí, o que está em tal aquecedor? O que está em tal aquecedor? Ah, mas a língua está alterada onde? É na ponta. Se é na ponta, o problema está no aquecedor superior. Ah, é só lá na raiz, é só lá no fundo da língua. Ah, então é no aquecedor inferior. Quem está no aquecedor inferior? Rim, bexiga e intestinos. Tá? Então, são duas formas de ver o mapa da língua. E, por favor, gente, não confundam com a língua que se faz agulhamento. O mapa da língua para fazer agulhamento ainda é outro, ok? Sim, se faz agulhamento na língua, quem ainda não sabia, agora está sabendo. Existem tanto pontos clássicos de acupuntura na boca, internos, nos freios, pontos extra na língua, nos freios. E aí tem um sistema, um microsistema de acupuntura, que é na língua. Então você faz a representação do corpo ali, prega agulha, galera. Doideira de acupunturista, né? Onde vê um pedaço de corpo, vê o corpo inteiro e mete agulha. E aí eu queria falar um pouco mais para vocês da saburra. Tá? A saburra, gente, ela é normal, que nem eu falei. Então, ela tem que estar ali. A cor dela normal é branca, pouco transparente, mais translúcida. Então, ela tem que estar fina o suficiente para que eu consiga enxergar todo o corpo da língua por baixo. Tá? Ela tem que ser contínua, ou seja, ela tem que ir completa, ela não pode falhar pedaços. Ela tem que estar íntegra, ela tem que estar integral por toda, espalhada por toda a língua. E aí eu tentei fazer uma representação nesse desenho que é um pouco mais usual, que o fundo da língua tem um pouco mais de saburra, a ponta e as laterais podem não ter saburra. É natural isso, tá? E aí, uma coisa que eu vou tratar hoje com vocês, que vai ser a glória para muitos de vocês, eu tenho certeza, que é a bendita raiz da saburra. Eu acho que essa raiz da saburra cria uma confusão danada. E tem uma outra forma de falar sobre isso que é bem mais fácil, que é a saburra verdadeira. Tá? E aí, gente, ó, eu quero chamar atenção para essa segunda parte da frase que eu coloquei, para a segunda frase, perdão. Que é, ó, apesar de uma língua sem saburra aparente, ou seja, eu não vejo saburra, eu só vejo umidade, isso não quer dizer que eu tenho uma patologia. Isso não quer dizer que eu tenha problema no tiro do fígado, isso não, do estômago, isso não quer dizer que eu tenha problema no rim do rim ou no rim do estômago. Pode ser um período. Então, eu vi, tá assim naquele dia, vamos ver na outra. Peço para o meu paciente não escovar a língua antes de vir, naquele dia. Então, vou indicando o que ele deve e não deve fazer para que eu possa ter uma anamnese melhor. Tá? E aí, quando a gente pensa em saburra, o que vale a pena olhar? O que vale a pena lembrar de buscar quando você vai olhar saburra? A cor, espessura, completeza, ou seja, a distribuição dela na língua. Eu falei, né, ela tem que estar na língua inteira. E a aparência dessa saburra. Tá? Como é que ela é visualmente? Então, para essa aparência, eu vou começar por aqui, que exatamente entra com essa questão da raiz da saburra. Ah, então eu peguei aqui do ficou faltando fechar, do Alterosh e do Navai, que eles falam no livro de diagnóstico deles que, ó, no homem normal, observa-se somente um revestimento fino, esbranquiçado, úmido, nem viscoso e nem seco. Ah, então essas são as características comuns, as características de uma saburra normal. E aí tem essa questão do revestimento verdadeiro, ou da saburra verdadeira, ou da saburra com raiz. O que é isso, gente? Qual que é a ideia? Por que eu coloquei uma fotinha aí de uma tentativa, né, de uma representação de uma grama com raiz? Eu acredito que todos já tiveram a experiência de ir até um matinho, alguma coisa, e tentar puxar a raiz, tentar puxar o negócio pela raiz. Não é tão fácil, né? Geralmente ele está pregado no solo.
A hora que você vai tirar, sempre fica um pedaço, é difícil de sair. Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham da raiz da saburra. A saburra com raiz é uma saburra que, apesar de eu ir lá e escovar, de eu ir lá e tirar ela, ela volta. Apesar de eu tentar deslocar ela com um palito, ela não sai do lugar. Ela está grudada na cerda da língua. Sabe aquelas papilas que a gente tem? Parece que a saburra brota daquilo ali. Isso é saburra com raiz. Isso é revestimento verdadeiro, isso é saburra verdadeira. O outro caso, que é a saburra falsa ou a saburra sem raiz, ela parece que ela está colocada em cima, ela parece depositada em cima da língua. Depois eu trouxe foto de duas línguas que vai dar para ver um pouco dessa diferença. Ok? Então, lembrem disso, porque isso é muito importante, gente. Isso daí é uma das características muito importantes da severidade da doença, tá? Quando essa saburra está grudada no corpo da língua, ótimo. Ela está brotando da vida, perfeito. Quando ela está por cima, ela está depositada, não é legal, não é bom sinal, tá? Não é nada legal. Então, beleza. Aí eu quero trazer para vocês isso daí. Não confundam esse termo de saburra com raiz ou saburra sem raiz com saburra na raiz da língua ou com raiz da língua. São termos diferentes. Tá? Eu já tive vários desentendimentos com alunos por conta disso. Falar uma coisa, a pessoa entender outra. Então, uma coisa é a saburra com raiz e outra é a língua, a raiz da língua. Ok? E aí, dentro dessa aparência, dessa textura, que ela deve ser um pouco úmida, mas não tanto, tem essa questão da textura. Como ela aparece para mim? Como eu olho para ela e vejo? Então, eu vejo que ela pode ser aquela mais normal, né? Mas ela pode ser pegajosa, ela pode ser deslizante e ela pode ser bolorenta. Tá? Qual a diferença disso tudo? Eu vou passar em alguns outros casos, eu já selecionei mais casos hoje. Eu já peguei um de saburra deslizante e um, se eu não me engano, com a saburra bolorenta, depois eu vou passar para vocês com o tempo. Mas, basicamente, essa bolorenta, ela aparece com blocos, com depósitos mesmo, sabe? Comida, quando você abre, tem aqueles bolores pontuais, que cresce um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pode até estar um tapetão por tudo, mas você vê alguns blocos maiores, então é aquela saburra que a gente vê em pelotas na língua, tá? Já a deslizante, ela não tem essa característica das pelotas, mas ela parece ser uma única. Eu não vejo espaçamento entre ela cobre, eu não consigo ver a língua. Eu não consigo ver as fissuras, eu não consigo ver as marcas das papilas. Entende? Ela é espessa e contínua. Ela não permite eu ver a língua direito, ela não permite me ver essa característica das divisões das papilas. Já essa pegajosa, ela é eu diria que uma saburra um pouco mais úmida. Sabe aquela saburra que forma fio? Porque ela desloca, ela vai, ela isso, ela aquilo, ela me permite ver a língua. Às vezes, tem vezes que ela já está indo para essa mais deslizante, mais oleosa. Então, às vezes, ela pode não ter cor, mas acho que vocês já viram isso. Ela esconde totalmente a característica da língua, ela não esconde a cor, mas ela esconde as papilas. Isso tudo na umidade, tá? Ainda. Então, você tem muito dessas características do aspecto mesmo. A hora que eu olho para ela, como ela aparece para mim. E isso normalmente evidencia os patógenos, tá? Característica de calor, característica de fleuma, característica de muita umidade. Pode ter também característica com fungos, gente, com patógenos, tá? E aí, lembra aquela língua branca, textura branca que eu falei para vocês da síndrome de calor? Que essa borra pode ficar branca, parecendo pó? Então,
Então, os patógenos também podem alterar bastante essa condição de saburra, ok? E aí, cor e espessura da saburra. A cor, que nem eu falei um pouquinho lá, ela deve ser fina, ela tem que ser fina, de modo que eu consiga ver a cor por baixo dela, que eu consiga ver a língua por baixo dela, que eu consiga ver as escamas da língua por baixo dela, tá? Então, ela tem que estar ali, a cor dela comum é branca, mas ela varia, né? Ela pode variar do branco, amarelo, castanho, cinza e preto, isso na saburra, tá? E aí elas vão evidenciando, né, graus mais severos de calor no corpo. Então, por exemplo, saburra de quem fuma muito, ela costuma ser mais acinzentada, por conta da fumaça mesmo. Não é tão característico do calor. O calor começa a vir com castanho, tá? Com um amarelo castanhado. Esse cinza, cinzentado do fumante, ele é mais da poluição mesmo, da sujeira. O calor, quando ele começa a ficar demasiado, ele sai do castanho para preto mesmo. Preto, preto, é feio de ver. Eu vou buscar qualquer uma foto para vocês. E aí eu trouxe sobre a parte da completeza, da distribuição. As fotos estão um pouco desfocadas aqui na apresentação. Eu vou tentar depois deixar elas numa qualidade melhor para discutir mais sobre língua. Tá? Lembrando vocês que semana que vem, dia 2, eu me comprometi com vocês a dar uma aula sobre pulso, tá? Então, a aula de terça-feira de semana que vem será sobre pulso. E aí, gente, vocês observem que não está completa essa saburra nessas línguas. Está faltando em alguns pedaços, aí aparece de novo, aí não aparece, aí aparece de novo. Tem lugar que é mais grosso, nessa língua mais clara, nessa língua à esquerda, né, perdão, ela é um pouco mais fina, mas ao mesmo tempo grossa o suficiente para eu não ver a cor por baixo dela, só que ela é muito falhada, e ela está meio que aglomerada ali também, né, não parece ter aqueles bolores que eu falei, olha ali no centro, parece ter uns 2, 3 picos ali que você vê que ele está começando a aglomerar, tá? Então, você vê essa falha na distribuição, né? A saburra está praticamente toda distribuída só ali na parte de aquecedor médio, né? Estômago e baço. Você repara ali o fígado, a região de fígado, a vesícula está até mais amarelado já. Tá? Mas vamos falar de saburra hoje. O negócio hoje é saburra. E aí vocês veem essa saburra à direita, que vocês percebem indiferença, é o que eu estou falando para vocês, a qualidade não está boa, tá? Mas se você olha essa da direita, não parece que ela está colocada em cima da língua? Enquanto que a outra não parece que está surgindo da língua? Vocês conseguem ver isso daí, apesar da péssima qualidade da foto? Tá? Então, é isso aí. E aí você vê essas falhas, né? Então, olha essa língua da direita. Olha o consumo já de IN que tem ali no aquecedor médio para superior, né? Gente, está bem, bem severo. O povo da primeira turma vai lembrar de quem é essa língua, vai lembrar da senhorinha. E tadinhos, né? Agora estão, acho que sem visita por um tempo. E aí, só resta nós orar por eles mesmo. Então é isso, gente. Parte de distribuição, essa completeza tem que ser vista, tá? E o que vai indicar? Nesse caso, onde ela aparece e onde ela não aparece. Eu tenho que perceber isso. Ah, tá aparecendo em demasia no aquecedor inferior, que nem foi o caso nosso. Por quê? Por que só lá? Por que não no resto? Tá? Então, desculpa. A hora que eu penso, por que lá embaixo? Primeira coisa que eu penso, rim, bexiga, não coloquei aí, mas intestinos também, né? Mas pensando naquele caso 4, por que lá embaixo? Pô, a mulher tá tendo problema para urinar, quando urina arde. E aí você vai lá no aquecedor inferior, tem uma saburra grossa, impedindo de ver tudo. Tá? Então, e aí fica, né? Será que é grossa? Será que é fina? Então eu mandei a pergunta para vocês definindo que era uma saburra grossa. Tá? O porquê dessa saburra grossa,
aquecedor inferior. E aí ficaria a questão, se ela fosse fina, poderia indicar que só ali está tendo um bom comportamento de yin. Poderia significar que só ali o yin está conseguindo se manifestar, aquele yin do estômago, está conseguindo chegar. Tá? Ou até que o yin do estômago não está suficiente, ele só está conseguindo descer para pegar aquecedor inferior. Eu posso inferir várias coisas, gente. Eu preciso do caso, não adianta só eu ficar pensando. Pensar um sinal sem o resto do caso, não adianta, ele vai te levar para 1000 caminhos. Tá? Então, nesse caso, eu repito o gato lá da Alice. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho está ótimo. Então, se você não tem a sua referência, você não consegue ter um padrão de pensamento, você não consegue definir o seu caso. Nunca vai conseguir. Tá? Desculpa falar isso tão pesado assim, mas é um fato. Vocês não vão conseguir. Então, prestem atenção, cuidem disso. Tinha essa burra. Tem que saber como é que é. Eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que ir mais atrás. Eu não posso deixar de ter informações sobre o meu paciente, senão esse tratamento não vai rolar legal. Tá? Então, pensando que é uma saburra grossa somente no aquecedor inferior, que nem eu disse para vocês. Eu sei e aí eu vou garantir, tem algo acontecendo em aquecedor inferior, ou no rim, ou na bexiga, ou nos intestinos. Tá? Aí dependeria a localização dessa saburra também, né? E aí eu deixo para vocês, para responder essa pergunta, sem saber como é a saburra, não dá. Porque aí, se ela tem os bolores, se ela tem os empelotamentos, putz, com certeza vai ter já mucosidade. Então, já me significa esse calor, já me representa a própria mucosidade, já está impedindo o calor está acontecendo, por isso que ela urina e sente dor ao urinar. Eu posso pensar, se ela for uma saburra desgastada, uma saburra com falhas, de que o yin não está conseguindo sustentar a força ali. Então, o calor está crescendo e está dinamizando. Eu posso inferir muita coisa, então eu preciso saber como é essa saburra. Tá? Aí eu vou poder falar melhor o que estava acontecendo lá.